Irmãos, no domingo passado, nós fizemos um estudo no livro de Pedro, de 2 Pedro, e vimos um pouquinho sobre as consequências e os ensinamentos que os falsos profetas nos trazem. E hoje nós queremos dar continuidade, mas estudando o capítulo de número 3, de 2 Pedro, com o tema O Dia do Senhor Virá. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a volta de Cristo, que é isso que esse capítulo está tratando para nós. Nós vamos fazer a leitura do capítulo número 3, dos versículos de 1 até o versículo de número 18. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias para lermos 2 Pedro, do capítulo 3, versículos de 1 a 18. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta antes tudo o que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e a obra que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque é por essa razão, pois, amados, esperando tais coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados,
prevenidos como estáis em antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais de vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai querido, estamos aqui em Tua presença para continuar a louvar o Teu santo nome. Pedimos a Ti, ó Pai, que como o Senhor tem falado aos nossos corações, através dos hinos, através, ó Pai, das músicas que entoamos de louvor e adoração a Ti, que o Senhor fale aos nossos corações através desse ensinamento dessa noite, aquilo que Pedro escreve na sua segunda epístola. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos dê sabedoria, para podermos, ó Pai, compreender a Sua palavra. E também peço ao Senhor que os nossos corações venham a ser moldados para a honra e glória do Teu santo nome. Que os ensinamentos, ó Pai, que o Senhor tem para nós, Ele possa entrar em nossos corações e mudar o nosso ser, porque nós queremos glorificar a Ti, sendo servos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa epístola de 2 Pedro, nesse capítulo 3, há algo muito interessante, porque depois de um interlúdio pelo qual Pedro descreve aqui o caráter e o destino dos falsos mestres, como nós vimos no domingo passado, o apóstolo ele continua então exortando a igreja, ele continua encorajando a igreja, encorajando os membros da igreja cristã a permanecerem firmes na fé do Senhor. Neste capítulo especificamente, ele está dizendo para nós, de uma forma apocalíptica, o que iria acontecer no dia da vinda do nosso Senhor e Salvador. E observe que as palavras que ele coloca aqui, Senhor e Salvador, elas aparecem por 4 vezes dentro dessa epístola. Observe que cada vez que ele está falando sobre isso, é porque ele está dando destaque à soberania de Cristo. Ele está falando que Cristo, Ele é o único Salvador. Ele está dizendo que Cristo foi quem veio à terra, morreu, levou sobre si todos os nossos pecados, e não há ninguém na terra que pudesse fazer isso, a não ser Cristo Jesus. Então ele dá um destaque, ele dá ênfase a Cristo aqui dentro dessa epístola dele. Ele alerta a cada um de nós sobre o perigo que existe dos escarnecedores em meio aos cristãos. Ele deixa bem claro que os falsos mestres, eles negam a volta de Cristo, e eles ainda não se preocupam com o juízo do dia final. Eles dizem que isso nunca vai acontecer, que isso jamais aconteceria. Só que eles continuam dizendo estas coisas, falando assim: olha, os nossos pais dormiram e nada aconteceu. Só que eles se enganam, porque nós temos registros bíblicos de que quando Cristo, nós temos registros bíblicos de que quando Deus, Ele viu aqueles homens, que eles não estavam agradando ao seu coração, estavam vivendo de acordo com as suas próprias vontades, em pecados, o que Ele fez? Ele mandou o dilúvio sobre a terra. Apenas 7 pessoas se salvaram, que aquelas agradavam ao coração de Deus. Então Deus, Ele já teve uma vez, Ele já jogou sobre a terra o seu juízo, uma vez sobre a terra. E eles acabam se esquecendo disso. Eles colocam como se isso não tivesse acontecido. E hoje nós podemos perceber através de muitos estudos, inclusive de alguns arqueólogos bíblicos, que eles demonstram que de fato o dilúvio ele aconteceu. Eles também demonstram que de fato Cristo esteve na terra. E esses dias, ouvindo um filósofo falando sobre Jesus, ele é um filósofo muito conhecido, o nome dele é Pondé. Ele não crê em Deus, mas ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma coisa para afirmar. Não acredito que Deus existe, mas eu não tenho como negar que Jesus passou pela terra. Então eles já conseguem perceber, eles conseguem ver evidências de que Jesus aqui esteve. E muitos ainda continuam indo contra, eles dizem assim: não é possível que ele esteve. Mas hoje, por estudo, se comprova. Então muitas pessoas já têm olhado diferente
Eles têm negado a divindade de Cristo, assim como nós vimos aqui que eles negariam. Disse: olha, Jesus não vai voltar não. Não tem como Jesus voltar. Olha quantos anos já se passaram depois de sua morte e nada aconteceu, tudo continua do mesmo jeito. E na realidade a gente percebe pelos textos bíblicos de que a volta de Cristo, ela é de fato real, e Cristo vai voltar para buscar aqueles que creem nele como seu único Salvador, Cristo Jesus. Isso vai acontecer, é inegável. Você não tem como olhar e dizer assim: olha, os escritos bíblicos são uma fábula, como eu já vi muitos falando sobre isso. Não tem como você dizer isso. Primeiro, você vê que a volta de Cristo, ela é colocada por 2.500 vezes, do início ao fim da Bíblia, se fala sobre a volta de Cristo Jesus. Como seria uma fábula se os profetas, eles já falavam sobre Cristo, e os discípulos continuaram a pregar sobre a vinda do Messias, do Salvador? Percebam que a palavra de Deus, em todo momento, ele volta-se para Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias que nós lemos a palavra, ela volta-se para Cristo Jesus. E Pedro aqui está ensinando aos seus leitores que este tempo do qual nós conhecemos, este tempo que é contabilizado por algumas horas, este tempo que nós marcamos por alguns minutos ou segundos, ele não é o mesmo tempo de Deus. Deus não se respalda por um tempo do qual é nosso, até mesmo porque Deus é eterno, ele sempre teve, antes mesmo de que a terra fosse formada. Lembra-se de Gênesis, quando já foi feito o estudo aqui na igreja. Antes da terra ser formada, Deus já existia. Então o tempo do qual nós contamos, ele é um tempo que não é igual ao de Deus. 1000 anos para Deus pode ser como um dia de uma vida tão curta existente aqui na terra para nós. E ele está dizendo assim: Cristo vai voltar, permaneçam-se firmes na fé do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro aqui, ele está dizendo para nós algumas coisas de que nós já sabemos. Pedro diz assim para eles: ó, eu não vou trazer nada de novo para vocês hoje, eu vou falar aquilo que todo mundo já vem falando há muito tempo. Eu não vou trazer nenhuma novidade, eu apenas vou enfatizar algumas coisas que muitos já vêm falado sobre a volta do Messias. E o que me espanta muito neste capítulo é a forma em que ele coloca que virá a volta do Messias, como o Messias voltará e de que forma ele vai voltar. O que me espanta muito é que quando ele coloca os dias, ele diz que 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Ele deixa bem claro para nós que Jesus vai voltar num dia comum, num dia dos seus afazeres. Talvez você esteja dormindo, talvez no seu trabalho, ou fazendo algo que você gostaria de fazer, e naquele momento exato Jesus vai voltar. Ele não disse a hora, o momento, a circunstância, nada para nós. Ele apenas diz assim: Cristo vai voltar. Jesus não sabe o momento que ele vai voltar, os anjos não sabem, o único que sabe é o Pai. Está na Bíblia, está escrito isso. Só o Pai sabe o dia que Jesus vai voltar. E o que me chama muito a atenção sobre essa volta de Cristo é uma das preocupações que nós precisamos ter, porque muitas das vezes nós não estamos vivendo conforme agrada ao coração de Cristo. No domingo passado nós falamos que nós não podemos relativizar a nossa moral e a nossa ética, porque a Bíblia é quem trata qual é a moral e a ética do cristão. E muitas das vezes nós estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar. As nossas atitudes, nossos gestos não têm pregado a Cristo como se ele fosse voltar, porque nós temos vivido como qualquer outra pessoa. Não temos demonstrado em nosso trabalho que Jesus vai voltar fazendo aquilo com amor, com carinho e com dedicação, não por medo de você talvez não obter a salvação, mas é por honra e glória a Cristo Jesus. Fazer as coisas por medo não é amar a Deus, você tem que fazer por amor a Ele. E muitas vezes nós temos os nossos dias e continuamos cometendo os mesmos erros que os nossos pais cometeram no passado. Lembra-se de Ageu, quando nós estudamos? Ele chamou a nós a fazermos a reflexão sobre as nossas vidas, como é que nós estávamos conduzindo as nossas vidas, porque muitas das vezes os erros que cometemos hoje são os mesmos erros do passado, porque nós não temos
estimado verdadeiramente a volta de Cristo. Mas Cristo voltará, e nós precisamos viver isso. Se você começar a analisar os apóstolos, isso era um dos assuntos mais debatidos entre eles, isso era latente. O que me chama muita atenção é porque que as escrituras sagradas teve tanta eficácia no passado e hoje não tem tido eficácia tanto assim. É porque nós não temos vivido como se Cristo fosse voltar amanhã. Porque nós não temos pregado o Evangelho como deveria ser pregado. Porque a nossa vida não tem tido o cheiro de Jesus. As pessoas não têm enxergado Jesus em nossas vidas. Porque as nossas condutas e atitudes têm sido da mesma daqueles que estão lá fora. Essa é a grande diferença. Os discípulos, eles pregavam como se Jesus Cristo fosse voltar agora. Eles viviam como se Jesus fosse voltar agora. Eles estimavam, eles tinham prazer em falar sobre a volta de Cristo Jesus. E isso fazia com que o Evangelho ele fosse propagado. E isso mostra que a igreja ela tem que ser uma igreja missionária, porque quando você estima que a palavra do Senhor ela seja propagada, a igreja ela ajuda nas missões para que a palavra dele seja pregada aos 4 cantos da face da terra. Ela seja levada a todas as línguas, em todos os idiomas, para que Jesus venha a ser glorificado. Então nós precisamos voltar os nossos olhos e ver como é que tem sido as nossas condutas. Pedro está dizendo aqui: eu quero despertar com lembranças a vossa mente. Ele só está recordando os ensinamentos que o Antigo Testamento trazia através dos profetas, e está dizendo assim: olha, são os mesmos ensinamentos que estamos trazendo agora através dos discípulos. É isso que ele está dizendo. Ele está falando para nós assim: olha, a vinda do Messias, ela é real, ele voltará. Olhe para Cristo como se ele fosse voltar agora. Observe que cada vez mais você percebe que as pessoas têm se afastado de Cristo. Muitos cristãos têm se agradado por vídeos que estão sendo colocados na internet que denigrem totalmente aquilo que é pregado no Evangelho. Alguns brincam até com Jesus. Alguns colocam até Jesus em momentos duvidosos. E isso não é algo que nós temos que contemplar. Isso é algo que nós temos que repudiar. Porque nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então os nossos olhos têm que glorificar a Deus, as nossas palavras têm que glorificar a Deus, as nossas atitudes, gestos, aquilo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado e precisamos olhar para Cristo como se Ele fosse voltar hoje, agora. Buscar a palavra de Deus, louvar a Ele com o coração. Às vezes as coisas acontecem dentro de um ambiente cristão e parece que não houve mudança nenhuma, não despertou nada no coração, continua se vivendo do mesmo jeito que se vivia antes. Parece que as vidas, elas continuam sendo do mesmo jeito. Cristo não impactou a vida. Cristo ele tem que entrar no seu coração e Ele tem que mudar você. Cristo tem que mudar o meu ser, a minha vida. A palavra de Deus tem que impactar a cada um. Quando você vem para um culto e você sai do mesmo jeito, alguma coisa está errado. Porque a palavra de Deus tem que ser conflitante. Jesus, Ele é o único caminho, é a única verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra forma, é só através de Cristo Jesus. As nossas mensagens, os nossos cânticos, as músicas, aquilo que você ouve ou aquilo que você lê no seu dia a dia, tem que contemplar a Cristo. A sua vida tem que contemplar o Senhor. Não pode ser uma vida que contemple qualquer outra coisa. Não pode ser uma vida que contemple os ensinamentos errôneos. Tem que ser uma vida que contemple a Cristo Jesus. E Pedro está chamando a atenção e dizendo assim: gente, permaneçam-se firmes, porque nos dias finais muitos ensinos serão contrários, muitos ensinos serão enganosos, muitos ensinos levarão você para longe de Jesus. E ele está dizendo assim: permaneça firme no Senhor Jesus. Ele está dizendo:
olha, eu estou avisando a vocês, eu aviso a vocês que aparecerão homens dominados pelas suas próprias paixões. Eu estou avisando a vocês que muitos zombarão dos cristãos, zombarão de Cristo, zombarão da palavra, zombarão daquilo que nós acreditamos. Só que isso não tem impactado, mas Pedro tem avisado. Certa vez eu ouvi que Deus não é tão bom assim, mas aí eu fiz a seguinte discordância. Deus, ele diz para nós como nós fomos criados. Deus, ele diz para nós como que nós agradamos o seu coração. Deus, ele diz para nós o que irá acontecer para aqueles que zombarem do seu nome. Deus, ele diz para nós quando Jesus veio, dizendo que esse era o Messias. Deus em todos os momentos disse para você assim: olha, vai acontecer com você desta forma, e se você não crê em Cristo, vai acontecer dessa outra forma. Deus sempre avisou. Olha ao longo da Bíblia, observe que Deus falava até para os profetas, alertava-os que se eles não corrigissem, eles pagariam por isso. Deus é tão bom que ensina, dizendo para você: olha, estamos aqui, te mostrando o que você precisa fazer. Só que nós temos virado os olhos para isso, nós temos dado as costas para esses ensinamentos. Uma pergunta que o presbítero Fábio fez aqui, pergunta essa eu gostaria de repetir para os irmãos. Nós temos visto até o testemunho da realidade espiritual desses apóstolos, porque eles viviam para Cristo. A pergunta que eu gostaria de repetir aqui é: você está pronto para o dia da volta de Jesus? Será que no dia que for aquele estrondoso barulho, que os céus estiverem se rasgando, que tudo estiver sendo desfeito, que tudo estiver sendo consumido pelo fogo, você correrá apavorado, ou glorificará a Deus, dizendo: glórias, o Messias está voltando? Como é que tem sido a sua vida com Cristo? Cristo tem nos alertado, Ele tem dito: olha, você precisa crer. Ele fala que todas as coisas contemplarão o dia do seu retorno. Muitos terão medo, outros se alegrarão com a volta de Cristo Jesus. Meu amado irmão, você se alegra com a volta de Cristo Jesus? Ou você tem medo da volta do Senhor? Essa pergunta nós precisamos nos fazer. Precisamos olhar para essa pergunta e compreender se nós estamos verdadeiramente ansiando a volta de Jesus. Pedro deixou descrito aqui o que vai acontecer nos últimos dias. Aliás, encontramos em Apocalipse, encontramos também em outras passagens exatamente o que vai acontecer. A Bíblia, ela alerta o que acontecerá nos últimos dias, mas ela diz assim, que nós não devemos ter pavor desse dia. Pelo contrário, devemos ter alegria. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que elas dizem assim: eu tenho muito medo de morrer. Se viver é Cristo, morrer é lucro. Qual é o medo que você tem da morte? Você tem que viver para Cristo, para quando a morte chegar, nós possamos glorificar ao Pai por isso. Será que hoje você tem dito assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Ou nós temos vivido com medo do dia em que o Senhor nos chamar, do dia que Cristo vier nos buscar? Deus, meus amados irmãos, Ele não é um Deus limitado pelo tempo. Deus, Ele não é o Deus que se preocupa com as horas. Deus, Ele é poderoso. Ele nos ama tanto que deu o seu único filho para morrer numa cruz sobre nós, levar sobre si todos os nossos pecados. Quando Ele está dizendo aqui para nós que nós precisamos olhar para Cristo, mudar as nossas vidas, porque nós precisamos ser diferentes no caráter, ser diferentes nas nossas atitudes, ser diferente nas nossas éticas. Será que nós temos deixado Cristo
aparecer através de nossas vidas? Será que nós temos diminuído cada vez mais para que Cristo cresça? Ou aquilo que eu faço para que eu apareça e para que Cristo diminua? Nós precisamos olhar para Cristo, amados. A volta dele, ela é uma volta certeira. Ele vai voltar. E não falta muito tempo ele voltar. Porque pode se passar 1000 anos, o tempo ainda foi muito pouco. Então Cristo voltará para buscar todo aquele. Nós cantamos hoje aqui que nós almejamos a volta de Cristo. Mas você tem realmente almejado? A sua vida tem sido uma vida que glorifica realmente a Deus? E eu pergunto a mim, será que a minha vida tem sido realmente uma vida que glorifica a Deus? Nós precisamos fazer isso, amados, pensar como é que tem sido a nossa vida diante do Senhor. Quando Ele diz para nós aqui, que o dia do Senhor virá como um ladrão, se lembre que ladrão nunca avisa quando vai entrar na sua casa, né? Ele não manda nenhum recado para você. Ele diz assim, amanhã eu vou te assaltar. Pelo contrário, quando você menos espera, Ele aparece. Cristo será assim, quando você menos esperar, Ele irá aparecer. Talvez nós tenhamos em algum momento de erro. Por isso que nós devemos vigiar e orar sem cessar. Por isso que nós temos que buscar em todos os momentos a Cristo Jesus. Por isso que nós temos que nos preocupar o que está escrito na palavra do Senhor. Porque Ele está dizendo assim, precisamos buscar a Deus como se Ele fosse voltar hoje. Precisamos buscar o Senhor como se Ele fosse voltar agora. Mesmo que alguns tendem a dizer para você assim, isso é só uma fábula, Cristo não vai voltar. Os últimos dias nós precisamos entender o significado dele. Quando Cristo Jesus foi aos céus, a partir desse momento, da sua morte e ressurreição, já são os últimos dias. Já temos vivido essas tribulações. No entanto que Pedro coloca aqui que ele estava passando por esses problemas. Que em meio aos cristãos existiam pessoas que negavam a divindade de Cristo, que negavam a volta de Jesus. Diziam que ele era apenas mais um profeta que passou pela terra. Diziam que ele era mais um homem que só trouxe algumas palavras à terra. Na época de Pedro, ele deixa claro que isso já estava acontecendo. Agora, o que nós precisamos entender é que hoje acontecem as mesmas coisas que têm acontecido no passado. E nós temos cometido os mesmos erros que cometeram os cristãos do passado, porque nós não temos vivido como se Jesus fosse voltar agora. A volta de Jesus, ela é real, e nós precisamos muito buscar a Cristo todos os dias, segundo a vontade dEle, segundo o desejo dEle, segundo aquilo que Cristo quer. Nós não estamos aqui para ser servidos, mas estamos aqui para servir a Cristo Jesus. Estamos aqui para ser servos dEle. Nós não estamos aqui para prover nada, mas nós estamos aqui para pegar a palavra de Deus como ela foi escrita e colocar assim como o mordomo serve uma mesa. O mordomo ele não modifica, o mordomo ele não muda, o mordomo ele não faz nada a não ser servir aquilo que está na despensa. E nós estamos aqui para servir aquilo que Cristo já deixou através da palavra dele. Por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por isso que nós entendemos que quando nós nascemos, ou quando o homem foi criado, ele foi criado para adorar a Deus, hoje e por toda a eternidade. E por isso que nós entendemos que Cristo Jesus, Ele é o único Salvador, é o único que nós temos que adorar e temos que viver firme, buscando como se Ele fosse voltar agora, neste exato momento. Essa busca que nós precisamos fazer. Irmãos, orar, buscar a Cristo em oração, debruçar diante da palavra de Deus. Quando nós falamos que às vezes não tem causado impacto, é porque quando nós percebemos algumas reuniões de oração, elas são tão vazias,
Porque todo mundo diz que está ocupado com seus afazeres, mas não tem tempo para buscar a Deus. Ele voltará como um dia qualquer. No dia que nós estamos dizendo assim, hoje eu não tenho tempo para orar, nem para buscar a palavra de Deus. Isso tem causado algum impacto, meus irmãos, em nossas vidas. A atitude que convém a cada pessoa é de guardar a vinda do Senhor, e não guardar de qualquer forma, mas é guardar como se Ele fosse voltar agora. Por isso que nós temos que vigiar constantemente. Por isso que nós temos que orar constantemente. Por isso que nós temos que buscar a Deus. E quando Ele fala, meus amados, em encontrar em paz, Ele não está dizendo para encontrar as pessoas aqui em quietude ou em silêncio. Mas Ele está dizendo o seguinte, é para encontrar em harmonia e na ausência de discórdia entre os irmãos. Para não haver discórdia entre os irmãos, ter harmonia entre os irmãos, amai uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Nós temos amado uns aos outros? Temos estudado aos sábados Filemão, e o que chama muita atenção no estudo de Filemão é que ele tem nos ensinado que às vezes nós precisamos estar dispostos a absorver algumas coisas, precisamos estar dispostos a assumir o prejuízo, porque talvez alguém fira os nossos corações, mas aí eu crio uma raiva, aí eu crio uma distância dele por causa disso, e isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Cristo diz que Ele quer voltar e encontrar a sua igreja, olhar para cada um de nós, e que nós estamos vivendo em harmonia, em ausência de discórdia. Nós vimos domingo passado que a discórdia não agrada ao coração de Deus, pelo contrário, nos afasta cada vez mais de Deus. E nós afastamos uns aos outros. O arrependimento tem que ser verdadeiro, o arrependimento tem que ser do coração. O arrependimento, ele tem que ser de forma genuína. Então, quando nós criamos contendas dentro da igreja, nós não estamos sendo cristãos verdadeiros. Quando nós criamos contendas no nosso trabalho, com alguém que eu gostaria de assumir o cargo dele, ou eu faça algo para que essa pessoa caia daquele cargo, eu não estou sendo um cristão. Sabe o que a gente percebe? Como é que a gente tem agido? Ou dito aquela palavra que provavelmente irá denegrir a imagem de alguém, será que eu percebo como é que eu tenho vivido? Meus amados irmãos, para a tristeza dos nossos corações, muitos de nós não temos vivido a volta de Cristo como se fosse hoje. Muitos de nós não temos vivido isso. Mas Deus fez uma promessa. E Ele pede para que nós tenhamos harmonia entre os irmãos. E que não haja discórdia entre os irmãos. Dessa forma nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus e não a vontade do nosso coração. Deus, Ele promete um novo céu. Deus, Ele promete uma nova terra. Deus, Ele diz que tudo que hoje há será desfeito. Aquele mega prédio que foi construído será desfeito. Aquela construção que nós batalhamos tanto será desfeita. E muitas vezes nós temos buscado aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. E Deus está dizendo o seguinte: o dia que Ele voltar, o dia que Cristo Jesus descer, será um dia de louvores e glória e adoração plena ao nosso Rei, por toda a eternidade. Que nós possamos olhar e entender que às vezes acontecem alguns fracassos, às vezes acontecem algumas oposições, às vezes acontecem alguns problemas dentro da igreja, mas Jesus está dizendo assim para nós: não importa o que está acontecendo na sua vida, glorifique ao Pai em todas as circunstâncias.
Se está doente, glorifique ao Pai. Está passando por dificuldade, glorifique ao Pai. Tem contendas dentro da igreja, vamos louvar a Deus e batalhar para que isso ele seja acabado, para que haja harmonia entre os irmãos. Pedro está dizendo o seguinte para nós: não enfraqueçam na fé, não enfraqueçam, permaneçam-se firmes, cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria de terminar dizendo uma pequena história. Tem um concurso que fala sobre contadores de história. Então essa é só uma historinha para ilustrar um pouquinho sobre o que eu gostaria de dizer. Esse contador de história, ele diz o seguinte, que certa vez um homem estava tão desanimado, tão entristecido, que ele pensou assim: eu vou ao encontro de Deus, todas as ruas devem chegar a algum lugar, e nesse lugar deve ser o encontro de todas as ruas, então naquele momento eu vou encontrar a Deus. Então ele saiu firme, convicto de que iria encontrar a Deus. No decorrer do seu percurso ele passou por algumas coisas. Ele encontrou um lobo que estava cansado, já fadigado, sem forças. E o lobo disse a ele: aonde você vai? E ele disse assim para o lobo: eu vou encontrar Deus, essa rua aqui vai chegar lá no final e vai me levar a Deus. E aí o lobo falou assim: puxa, que bom que você vai lá, você não pode fazer um favor? Pergunta um negócio para Deus para mim. E aí ele disse o que queria. Então esse homem empolgado continua na sua determinação de encontrar a Deus. Ele passa por uma árvore essa que tinha suas folhas já caindo, já estavam amareladas, um pouco velhas. E ele passa por essa árvore, a árvore pergunta para ele assim: onde é que você está indo com tanta pressa? E ele diz assim: eu vou encontrar a Deus. E então a árvore diz assim: então me faça um favor, pergunte para Deus e faz a sua pergunta. E esse homem continua caminhando, e depois de muito tempo caminhar, ele encontra Deus. E aí Deus diz para ele assim: você precisa encontrar o meu filho, você precisa viver para a adoração do meu filho. Agora olhe bem, meu filho já está vindo. Então esse homem sai de lá correndo, dizendo que queria encontrar Jesus. E aí ele novamente passa pela árvore, e a árvore pergunta para ele se ele tinha encontrado com Deus. Ele disse que se encontrou, mas ele estava com muita pressa. E aí a árvore pergunta para ele: mas e aí? Você fez aquela pergunta para Deus, para mim? Por que as minhas folhas estão caindo? Por que eu tenho ficado com a minha raiz tão seca? E então ele diz assim: não, Deus falou que tem uma ferragem embaixo de você, então precisa cavar e tirar essa ferragem, e daí você vai resgatar a sua vida, você vai ter folhas, vai conseguir beber água e vai melhorar. E então a árvore disse: me ajuda. E ele disse: não, eu preciso encontrar Cristo. E saiu correndo e deixou a árvore lá. E então depois ele passa novamente por aquele lobo, e é onde aquele lobo o encontra e pergunta para ele: você viu a Deus? Ele fala: eu vi, mas eu estou com muita pressa, eu quero encontrar Jesus, não tenho tempo para conversar. Aí ele disse assim: bom, se você encontrou a Deus, por que você não me diz o que aconteceu? Você fez a pergunta que eu fiz? E ele fala: olha, eu fiz, mas Deus disse para você que você só vai melhorar a partir do momento que você comer alguém que estiver passando por aqui. Quando você comer essa pessoa, você vai melhorar e você vai se fortalecer e você vai viver. E este homem apressado disse assim: mas eu preciso ir embora, eu vou encontrar a Cristo. E então o lobo olha para ele e diz assim: me dá um abraço, eu vou morrer, já estou tão fraco, não tenho mais força. Ele fala: não, eu estou com pressa, eu quero ver a Deus, eu quero ver a Cristo. E ele insiste, e então ele fala: que lobo chato, vou abraçar esse lobo. E então o lobo, ele acaba comendo esse rapaz. A moral dessa história, meus irmãos, é que às vezes a gente está vivendo com tanta pressa, que nós não temos ajudado uns aos outros, nós não temos olhado para o nosso irmão do lado, e nós não temos buscado a Cristo verdadeiramente.
Porque as nossas pressas, nossas vontades, elas têm estado à frente de Cristo, elas estão à frente de Deus, e nós temos sido consumidos. E Satanás quer isso, que você se importe com você e não com o próximo. Por isso que muitas das vezes nós não estamos ansiando a volta de Cristo. Nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com tanta pressa, que a gente não tem olhado para Cristo Jesus. Não temos nos preocupado com o próximo, não temos amado o próximo, temos nos distanciado do próximo por coisas fúteis. Imagina se Cristo Jesus olhasse para o nosso pecado e dissesse assim: vocês já pecaram demais, larga a mão de vocês. Mas não é isso que Ele faz. Ele nos chama a arrependimento verdadeiro. E Ele diz para nós que nós precisamos olhar para o Pai. Nós precisamos conhecer somente ao Pai. Pois a Cristo tem que ser toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus,